Nós saímos agora do cenário internacional e vamos para o bastidor da política, que é o forte do 360. E não é porque é domingo que eu e a Renata Agostini deixamos de apurar. Estamos apurando desde ontem. Nosso primeiro bastidor é sobre Guido Mantega. Com resistência na Vale, Lula avalia um plano B para o seu ex-ministro da Fazenda, é o que dizem assessores do governo. Caso não consiga diminuir rejeição a Mantega na empresa de mineração, Lula considera indicá-lo a um posto no Banco Mundial, de acordo com o entorno de Lula. Com a resistência à indicação de Guido Mantega, então, para o comando da Vale, Lula tem avaliado esse plano B. Segundo relatos feitos à CNN por assessores do governo, o presidente ainda não desistiu da nomeação de Mantega para a mineradora. Ele reconhece, no entanto, que são grandes as dificuldades, principalmente junto aos acionistas privados. E, de acordo com os auxiliares palacianos, ele considera a possibilidade, então, de indicá-lo ao Banco Mundial. A CNN mostrou nessa semana uma matéria do Daniel Hittner, nosso chefe aqui de Brasília, que esses acionistas privados têm rejeitado essa indicação de Mantega, tanto porque consideram que ele não tem experiência no setor de mineração, como eles consideram que ele nunca atuou na iniciativa privada, mas na iniciativa pública. O mandato do atual CEO, Eduardo Bartolomeu, da Vale, termina em maio de 2024. O Conselho Administrativo da mineradora é formado por 13 integrantes, dos quais apenas 2 são ligados ao governo federal por meio da Prev, que é o fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil. Por isso a dificuldade. Desde que o nome de Mantega foi ventilado, o Palácio do Planalto recebeu sinais negativos de acionistas privados que defendem que o assunto seja tratado apenas em 2024. Como eu disse, Bartolomeu, então, acaba o seu mandato em maio de 2024. Então, eles querem que não haja uma antecipação desse debate. Segundo relatos de assessores do governo, mesmo com a sinalização negativa, Lula não desistiu de fazer Mantega presidente da Vale, mas considera que é o momento de colocar o assunto fora dos holofotes. A estratégia seria a de iniciar um processo de articulação política na tentativa de diminuir a resistência em médio prazo. Esse processo de articulação, contudo, é considerado muito difícil, reconhecem assessores presidenciais. Por isso, o presidente avalia um plano B para contemplar o ex-ministro da Fazenda. A gente lembra que no governo de Jair Bolsonaro também houve uma indicação de um aliado do então presidente. Na época, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele chegou a ocupar um posto de diretor executivo no Banco Mundial, em Washington. Renata Agostini, que volta agora nesse domingão com a gente, cheia de informações, e tem bastidor muito bom da Renata daqui a pouco sobre reforma ministerial. Sobre esse assunto de Mantega, Rê, é muito difícil o cenário para ele ser indicado à frente da Vale. Você considera que essa insistência de Lula é uma tentativa de conseguir melhorar esse cenário ou apenas uma questão de birra do presidente da República, querendo mostrar que ele pode indicar quem lhe provém? Bem, primeiro, boa tarde, Uribe, boa tarde a todos. Já estou aqui tão animada com o seu bastidor que ia atropelar a nossa saudação, imagine, estamos juntos novamente em mais um plantão. Primeiro, me parece que o caminho de indicar Guido Mantega ao Banco Mundial, ele faz muito mais sentido do que tentar uma operação para emplacar o nome do ex-ministro da Fazenda numa empresa privada usando a força do Estado, porque é disso que se trata. Essa conversa sobre Mantega na Vale é um caminho que não faz nenhum sentido, considerando que a Vale é uma empresa privada já há muito tempo, considerando que recentemente a Vale fez uma revisão no seu acordo de acionistas, virou uma empresa de capital pulverizado, que no jargão do mercado é a chamada corporation, ou seja, antes você tinha um grupo ali de acionistas principais que tinha uma série de prerrogativas para tocar a Vale. Eles tocavam a empresa por meio da Litel. Essa lógica, ela mudou. Antes o governo, de fato, tinha ali uma série de mecanismos para influenciar no comando da Vale, por meio de fundos de pensão. Seria uma lógica parecida com a que Lula quer operar agora, só que a empresa é outra e Lula não percebeu. Então, esse caminho de ingerência, que já era altamente criticável lá atrás, talvez vocês lembrem, puxando pela memória, um embate muito ruidoso que houve na primeira passagem de Lula pelo governo, uma disputa entre ele e o então presidente da Vale,
Vale, super poderoso, Roger Agnelli, porque naquele momento o Roger Agnelli estava tocando ali um plano de demissão muito grande na Vale, o que causou desconforto em Lula no Palácio do Planalto, e começou essa fritura e esse movimento para sacar Roger Agnelli do cargo. Aquilo naquele momento já era extremamente problemático. À luz da governança corporativa da Vale hoje, não é nem que é complicado, beira ali o escandaloso, porque seria uma ingerência muito grande do governo numa empresa privada. E veja, nesse caso, seria antecipar a troca do CEO, porque o mandato dele não termina agora. Agora, quando a gente pensa numa indicação de um aliado do presidente para um cargo num órgão internacional, no qual o Brasil tem o direito de fazer uma indicação, aí a coisa está super dentro da regra do jogo, faz todo sentido. Pode-se, eventualmente, se debruçar sobre o currículo de Manteiga, se seria adequado ou não. Bem, ele foi o mais longevo ministro da Fazenda que o país já teve. Estaria dentro das credenciais para ocupar o cargo no Banco Mundial. Então, a gente está falando de outro tipo de situação. Tudo isso, Uribe, está sendo aventado, né? Como encaixar Manteiga, o retorno de Manteiga, desse protagonismo de Manteiga, porque ele tem uma complicação. Ele foi inabilitado pelo Tribunal de Contas da União e não pode ocupar um cargo de confiança, um cargo na administração pública até 2030. Vejam, nem sei exatamente se haveria algum tipo de reflexo para essa indicação no Banco Mundial. Me parece que não, mas aqui no Brasil ele não poderia. Por isso esse malabarismo no entorno de Lula e os próprios caminhos pensados por Lula para fazer a indicação de Manteiga. Foi a sua lembrança sobre essa indicação de Weintraub, fui até antes da gente conversar, resgatar, quando há ali uma espécie de rompimento, né, um distanciamento que começa a acontecer entre o ex-ministro Abraham Weintraub e Bolsonaro, a indicação que foi feita para o seu lugar foi de um ex-auxiliar de Paulo Guedes, Erivaldo Gomes, então indicado para substituir Abraham Weintraub. Então, também faria todo sentido que o governo Lula buscasse um nome mais alinhado a ele do que essa indicação que ainda remonta ao ex-ministro da Economia. Erivaldo, que ainda está no Banco Mundial, ele é diretor, ele representa a região do Caribe e da América do Sul. É exatamente essa tendência, Rei, que ele ocupe, então, essa diretoria. Agradeço, Rei, daqui a pouco a gente volta com mais bastidores.